Fala galera, estamos em mais um bate-papo aqui do nosso grande projeto Desvendando a Caixa Preta do Sucesso e agora com esse grande parceiro, amigo Fabrício Fasano. Eu queria agradecer primeiramente a sua participação aqui, Fasano. Prazer é meu, já sei dos outros sucessos, tomara que esse seja um sucesso enorme também. Estamos na grande expectativa. E aqui com o meu grande amigo e coautor desse grande projeto, Luiz Paulo Lupa. Pô, tá fazendo aqui é histórico, né? Um cara metido a cozinhar que nem eu. Tem uma cozinha cheia de frescura em casa. Isso, isso aí. Metido a cozinhar. Isso aí, Já faz metido a aquela nos bastidores, né? Que é aquele cara que aprendeu a fazer 3 pratos e já se intitula chefe de cozinha, olha, né? Meus amigos que cozinham de verdade falam o seguinte, cara, o maior barato que tem é você ser feiticeiro, porque você não assume compromisso nenhum. Eu tô ali, faço minhas coisas em casa, do jeito que vai. Quando chega alguém que domina, eu acho aí que eu vou assumir essa palavra. Você é chefe? Não, eu sou feiticeiro na cozinha. Feiticeiro, é boa, né? Eu não gosto que as pessoas me confundam com chefe, porque eu respeito muito. Primeiro, é uma profissão dificílima. O cara fica 18 horas de pé por dia, trabalha sexta, sábado, domingo, Natal, Réveillon, Dia dos Pais, Dia das Mães, quer dizer, e literalmente no horário que você está se divertindo. Então, assim, quando você está lá num restaurante, toda vez que você for, maltratar um garçom já é uma coisa muito além disso, mas maltratar um garçom, ou reclamar de alguma coisa, ou ver que as coisas não estão exatamente como você imagina, procura se informar um pouquinho o que é isso. O back disso. Porque é uma coisa super complicada. Então eu ponho 20 pessoas para comer, faço um cardápio e, modéstia à parte, ninguém vai comer tão bem quase quanto. Sem falsa modéstia. Porque são coisas que eu sei fazer, que eu gosto de fazer e que eu faço tomando um vinho, ouvindo uma música com o maior prazer do mundo. Se cada uma das 20 pessoas pedir um prato, eu saio correndo que nem um débil mental e não sei. Porque eu quero ver se entregar um peixe, uma carne, uma massa, uma salada, tudo ao mesmo tempo, do mesmo jeito, no ponto que cada um pediu e bom. Isso para mim, respeito muito um chefe, para mim é coisa de macho. Olha que legal. Você vê como é que a gente fala muito, né, Edgar? A gente fala muito no livro e fala muito dos nossos vídeos, nos podcasts, que a vida, ela te ensina nas entrelinhas o tempo todo. O Fasano aqui, em 3 minutos, falou coisas que a gente escreveu em alguns dos nossos capítulos. Humildade, né? Nós estamos falando com o Fasano, né? Isso é a mesma coisa que pedir pro Neymar, dá para montar a rede para jogar bola? Não dá, né? Não, mas é assim, Fasano, pensa no que eu vou te falar. A gente sabe o que tá falando. Então a gente sabe, outra né? coisa é o seguinte, você vê que todas as pessoas que passam por aqui, que obtiveram de alguma forma sucesso na sua vida, falam da paixão. Sim. Ele rapidamente falou, eu tô ali fazendo o que eu gosto, tomando meu vinho, servindo, fazendo, cozinhando, vai ficar bom. E a gente bate tanto nessa tecla, Fasano, do seguinte... Pô, não sai de casa para marcar ponto, para você gastar o tempo da sua vida com coisas que você não gosta. Mas aí eu queria entrar num mérito também que eu tenho ultimamente maquinado muito, penso eventualmente até fazer talvez uma palestra sobre isso, que é uma coisa que eu escuto em tudo que é rádio, de tudo que é coaching, de tudo que é profissional, relacionado a tele, né? Você, para ser feliz, tem que fazer o que gosta. Puta, que saco que eu vi isso, cara. Primeiro porque quem é que tem a oportunidade de fazer o que gosta? Vamos combinar? Quem? 0,01% da pirâmide? E eu tenho uma história para provar que isso não é verdade, que eu sempre fui, na realidade, meu pai ia 2 vezes no Dante Alighieri. E que gostar do que faz, né? Mas eu vou te explicar essa história, você vai entender por que eu estou falando isso. E meu pai ia 2 vezes por ano no Dante Alighieri, para pegar o diploma de melhor aluno da escola do Rogério e tentar me matricular porque eu tinha sido expulso. Isso não é brincadeira, durante 7 anos. Mas eu tinha uma coisa na época chamada déficit de atenção, que não era diagnosticado, ninguém sabia que isso existia. Eu tenho um filho que tem. Mas hoje você sabe que ele tem. Então, assim, na minha época, qualquer adolescente que soubesse ler, escrever e tivesse saúde, ia mal na escola porque era vagabundo. Ponto. Isso. Então eu era olhado por uma sociedade grande, professores, pai, mãe. Porra, você é um puta, fazia esporte que nem um débil mental, tinha uma saúde de ferro. Puta moleque forte pra caramba. Mano, você não tá entendendo, eu não entendia porra nenhuma de nada. A única coisa que eu ia muito bem era biologia, porque eu sempre tive um sonho de ser médico na vida. Eu acho que eu já fui médico em outras encarnações e eu adoro medicina. Mas na biologia, eu naturalmente ia bem, porque era uma coisa que eu tinha tanto prazer em ouvir aquilo, que eu acabava assimilando mais do que o normal, mas qualquer outra coisa eu ia muito mal. Chegava no final do ano, meu pai me botava 50 horas de aula particular, porque eu tinha que tirar 14 de química.
Então eu fazia acordo com os professores, se eu tirar 8, você me dá o 6? Não, 8 é pouco. Se você tirar 9, eu te dou o 6. Tá bom. Então eu fazia uma avaliação daquilo que era possível e focava naquilo. O resto eu já ia para a recuperação direto. É impressionante como, por exemplo, depois de 10, 15, 20 aulas de matemática e você começa a entender aquele assunto profundamente, eu não via a hora de fazer a prova. Se você naquele momento perguntasse para mim o que eu queria ser na vida, eu ia falar engenheiro. Porque eu estava dominando tanto aquele processo. O conhecimento te incentivou, né? Então, e é isso que eu falo, assim, se você está num papel dentro de uma empresa que está te pagando um salário bacana, mas você fica com aquela, pô, mas eu queria ser cantor, mas eu queria ser não sei o quê. Primeiro assim, se você não tem condições financeiras de fazer aquilo que você gosta, o que é o 0,00001%, e mesmo assim, vou te falar uma coisa mais grave ainda, 0,0001% que tem esse dinheiro não tem a menor ideia do que gosta de fazer. Essa é uma verdade. Essa é o assino embaixo. Os adolescentes são muito perdidos hoje, até porque o mundo está em plena mutação. A profissão que tem hoje pode ser que daqui a 4 anos não tenha, daqui a 4 anos vai surgir uma nova. O cara que estuda hoje já não serve para amanhã. E você pedir para um moleque de 17 anos, vamos dizer, porque ainda é um moleque, por mais que hoje seja menos moleque do que no passado. Ele é mais informado, mas continua moleque. Se perguntar para ele o que ele quer ser na vida, tem que fazer uma faculdade. Se eu pudesse mexer em alguma coisa... Depois a gente vai falar sobre política, mas... Mas as motivações são pouco temporais, né? Quando adolescente, adulto, mais maduro... Sim, porque muda. Uma hora você quer ser cantor, né? Outra hora você quer ser médico, outra hora você quer arquiteto. E de repente, com 17 anos, você é obrigado a tomar uma atitude, até porque, teoricamente, a família não vai querer jogar um monte de dinheiro fora, né? Depois de 3 anos de faculdade, agora eu vou fazer outra, agora eu vou fazer outra, agora eu vou fazer outra. Não. Então, teoricamente, ainda tem um processo. Eu tenho uma ideia de escrever um livro um dia chamado Fardo de um Sobrenome. E eu vou explicar, não tem nada a ver comigo, tem a ver, lógico, mas assim, outro dia eu estava conversando com um cara que é casado com uma amiga minha, o cara tem 42 anos e ele é cirurgião de ombro, ortopedista. Porque a gente tá louco para mudar para Miami, não sei o que e tal. Eu falei assim... Ele veio mundo. Eu falei, mas e por que você... E como é que você vai fazer com a parte da medicina? Ele falou assim, não, mas se eu mudar para Miami, nunca mais eu quero ser médico. Eu falei, cara, mas você é um cirurgião de ombro, você não aprendeu a fazer isso pelo um curso online na internet. Faz 28 anos, no mínimo, que você está estudando que nem um débil mental para poder enfiar um bisturi no ombro de um cara, costurar, suturar um negócio. Como é que você me fala que se você conseguir mudar para Miami, você vai jogar todo esse conhecimento fora? Aí quando você faz uma análise dessas palavras, assim, o avô era ortopedista, o bisavô era ortopedista, o pai era ortopedista e o moleque virou ortopedista. Pode falar palavrão? Claro. Tem 0 de tesão. 0, ainda tem habilidade, porque faz direitinho ali, mas assim, é uma coisa que ele não vê a hora de parar de fazer. Mas aí, como é que você reputa uma pessoa que passa no mínimo 8 horas por dia fazendo o que não gosta, conseguir ter êxito com isso? Primeiro, ele não tem êxito, ele tem êxito, né? Porque ele tem o tal do fardo, certo, do sobrenome, entendeu? Não, então a mesma coisa que assim, se eu for cozinhar amanhã... 60%, 70% das pessoas já vão achar que é bom. Né? Quem fala isso é o Ricardo Almeida. Ele fala o seguinte, se eu botar uma meia amarela, uma calça preta, uma blusa azul e um terno rosa, o pessoal vai dizer, cara, é moda, o Ricardo tá usando. Mas é verdade. Por aí, né? Porque, então assim, a gente já tem, por outro lado, tem uma coisa extremamente... a criação da expectativa de que, vai ser bom, eu tenho certeza, mas não é que tem que ser bom, tem que ser muito bom. A experiência tem que ser extraordinária. Mas no caso em específico, quando você tem uma estrutura, como eu comecei com essa história do médico, você nunca entra sozinho numa... Então você entra sozinho assim, você é o médico, mas tá lá teu avô, teu pai, teu tio, tem outro, tem um monte de gente ali do lado que está fazendo o teu backup, é lógico. Como também, se eu quiser amanhã, entre aspas, fingir que eu sou chefe, e dizer que eu vou fazer um jantar com vários cardápios para 30 pessoas, eu vou ter dentro da cozinha uma equipe que é quem vai estar fazendo, e eu vou estar dizendo que fui eu que fiz. Por isso que eu não faço. O cara que está assistindo a gente agora fazendo, ele tá com a mesma curiosidade que eu. Como é que da sua mente saiu um consultório médico e parou na cozinha? Porque eu tenho muito essa história. Eu sou um cara na vida
eu acho, se eu pudesse, se você pudesse voltar aos seus 18 anos, em que você focaria? Ou melhor, o que você mudaria? Eu ia dizer, eu ia focar em alguma coisa. Você não focou? Eu, modéstia à parte, sempre tive bons talentos, então eu sempre fiz tudo muito bem. Então eu resolvi ser fotógrafo, eu tenho 2 livros publicados, eu tenho 8 exposições fotográficas individuais, com Mônica Filgueiras e gente super importante. Eu comecei a fazer isso com 45, 46 anos, depois de 13 anos de publicidade, que eu fazia parte do board, era diretor, viajava 200 dias por ano, fazia reunião em Bangkok de 3 horas e voltava, porque naquela época não tinha internet praticamente. Me lembro que eu fui numa festa da Globo.com, cheguei no dia seguinte e falei, me deram um negócio chamado ffazano@globo.com. Que porra é essa? Aí disse que é um tal de e-mail. Nunca vou me esquecer disso. Aí as pessoas, mas como é que funciona? Eu falei, quando todo mundo tiver um endereço desse, você, em vez de mandar uma carta, você vai mandar um negócio desse. Que escrevia de mesa em mesa. Aí as pessoas falaram assim, pô, e junto com isso, olha que louco isso, junto com isso, já estava aquele boom do fax, né? Que ninguém entendia como é que você botava uma folha aqui e saía do outro lado. Na minha geração, até hoje, você ter uma ideia, ninguém supera o fax. Pra você ter uma ideia, o fax não foi um sucesso. O fax durante 1, 2, 3 anos... O impacto dele porque o e-mail cresceu tão rápido que acabou o fax. Você mandava o escrito e o cara imprimia lá. Porque a qualidade de impressão do fax era relativamente ruim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Agora, só para terminar o raciocínio, por que eu estou falando tudo isso? Porque se eu tivesse, por exemplo, com 18 anos, focado na fotografia, talvez hoje eu fosse um puta fotógrafo internacional, maravilhoso, fodido. Se eu tivesse focado na gastronomia, talvez hoje eu fosse uma outra pessoa. Se eu tivesse focado na comunicação, como eu foquei nos últimos 12 anos, eu talvez tivesse, sabe, uma coisa completamente diferente do que eu tenho hoje. E eu quero pegar esse gancho, Lupa, aqui. Então, a dica que você está dando aqui para quem está nos assistindo é foco. É uma das dicas que, hoje, com mais maturidade, você reconhece essa competência. Mas é um foco diferente, é foco, mas isso sempre foi. Sim. Mas é um foco totalmente diferente. Eu me lembro que quando eu trabalhei em publicidade, trabalhei numa multinacional, numa empresa muito grande, ela tinha dinheiro para comprar livros. Juro, cada livro de fotografia de 5, 6 mil euros na época. Meu Deus. Não, coisas de diretor. Então, aí você via os diretores de arte folhando aquilo o dia inteiro. E olhava, e olhava, e olhava, e olhava. Quando você pedia, quando você dava um briefing para ele e voltava um layout, eu como adorava isso também, ficava olhando os livros juntos também. Quando você via o layout, você falava, opa, aqui tem um pouco desse livro, aqui tem um pouco desse livro, aqui tem um pouco desse livro. E aí você falava assim, bom, coitado de um diretor de arte que trabalha numa empresa que não tem condições de fazer isso. Porque como é que esse cara vai desenvolver? Como é que esse cara, que é uma coisa que eu falo para todo mundo, como é que esse cara vai pôr informação dentro do computador que somos? Que a gente é o computador mais poderoso que existe no mundo. Um computador sem informação, sem software, não é porra nenhuma. Cada um acessa então a gente tem que aprender que isso é culpa nossa, isso quem tem que fazer somos nós, que é alimentar essa pirosca desse computador com a maior quantidade de informações possíveis. Porque isso é a lição de casa que cada ser humano que quer ter sucesso na vida tem que fazer. Deveria, né? Ou deveria fazer. Porque senão, assim, para piorar, naquela época você só tinha acesso a informações dependendo do teu grau, do teu nível de dinheiro, de onde você trabalhava. Hoje, com R$50 por mês, se você conseguir pagar um Wi-Fi, você tem tudo aquilo na internet. Não tem mais desculpa, né? Você pode ser hoje o melhor agente de turismo do mundo, sem nunca ter ido a Paris, a Roma, a Milão, e você já entrou dentro delas em 3D, sabe? Quantas vezes você quiser. Você pode conhecer mais de Paris do que quem já foi 5 vezes, 6 vezes. Fazano, é só pegar esse gancho aqui. No nosso livro nós falamos Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, que existe um outro lado do sucesso, né? É o lado de algumas renúncias, sacrifícios, dores, nem todo mundo passa, mas algumas pessoas, principalmente que nós entrevistamos, passaram. Você teve a sua? Você começou falando do fardo do sobrenome, esse foi a sua caixa preta? Isso foi o lado desafiador? Não, isso talvez seja muito mais hoje do que no passado. Tá, mas o que foi no passado? Foi um processo de
como esse sobrenome existe e ele é forte, ele sempre abriu portas, ele sempre, sabe Ele foi assim... positivo. Médio, porque você aí, o esforço que você faz é menor. Sim. Condicionamento, né? Você não se condiciona a ser É por mais isso que é o tal do resiliente, fardo. Então, voltando para esse caso do ortopedista, para ele virar um ortopedista e você dar o ombro para ele, foi relativamente fácil. Porque ele, quando ele entrou na faculdade, aí ele já tinha, ele já tinha estágio garantido em lugares bacanas, independente se ele era ou não era merecedor desse estágio. Depois ele já teve a salinha dele, já teve, né, todo o backup dele, você vai lá, o cara tem um palavrear, e você acredita, e o pior é que ele não está fazendo um trabalho ruim. Sim. Mas daí para ele estar morrendo de... Aquilo é o que ele gosta, aquilo é o que ele curte. Voltando de novo naquele assunto, eu acho que toda vez que você está numa situação, e isso acontece em 90% das empresas, aonde você está num processo que começa a vir, toda vez começa a vir aquilo, pô, mas eu estou fazendo o que eu não gosto, caralho, pô, estou fazendo o que eu não gosto, assim eu não vou ser feliz nunca, isso é uma coisa que começa a encher o saco. Fala assim, o dia que você entender daquilo, tanto, que você passa a ser referência, as pessoas vêm te perguntar, pô, e aí, como é que faz isso? Pô, tô com um problema aqui, como é que faz isso? Você vai ser feliz pra caramba. E aí o dia que você tiver dinheiro pra caramba, pra fazer aquilo que é o teu sonho, que é completamente diferente. E eu vou te falar mais uma coisa, pergunta para 200, aparece um gênio aqui na frente você põe 100 pessoas aqui na tua frente, não vale mentir. O que você quer ser, em que eu vou te transformar que vai fazer você ser feliz? 95% não vai responder. E aí vai focar, aí vai virar assim, em alguma coisa que me dê dinheiro, né? Tipo, porque pelo menos com dinheiro ele acha que tendo dinheiro ele vai ser feliz. Eu ia te fazer uma colocação que a gente, nas entrevistas que a gente teve com muitas das pessoas aqui, e a gente discorre um pouco pelo livro, e eu vivi isso, né? Tive a oportunidade de treinar mais de 1 milhão de pessoas em 12 países diferentes, e as pessoas acham que você vai ensinar e você acaba aprendendo muito. Uma das maiores preocupações que eu vejo hoje no mundo corporativo é a questão da retenção do cliente e a questão da experiência com o cliente. O teu nome, vamos voltar aí de novo ao Fasano, ele é associado a uma coisa de uma entrega muito boa, né? Ou seja, o cara ele não arrisca, né? Quando ele vai viver a experiência Fasano, ele já vai sabendo o seguinte, é de muito bom para ótimo para alguma coisa que eu não conheço. Como é que é construir isso e como é que é manter isso? Cara, isso vem de 1902. Meu bisavô era um cara apaixonado por gastronomia. Meu avô queria comer panetone. Seu Vitório, eu não tenho panetone. Ele ganhou muito dinheiro fazendo negociação com café. Ele não era nenhum barão do café, mas ele comprava e vendia café, ganhou muito dinheiro com isso. Num determinado momento da vida dele, quero comer panetone. Seu Vitório, não tem panetone. Mas, pô, manda vir um cara da Itália que faça o panetone. Aí o cara vinha, chegava aqui, bom, mas não tem a farinha, não tem o fermento, não tem... Nada. Bom, manda vir. Na época não tinha avião, só chegava de toneladas e toneladas, então ele não fazia 10 panetones, ele fazia 1.000, 2.000. Num primeiro momento ele dava isso de presente, até o momento que ele montou uma empresa, uma loja, que na realidade era muito em função de dar vazão àquilo que ele gostava, e que ele só podia trazer em quantidades. Por isso que o Fasano, de uma certa forma, sempre foi ligado a uma classe A, porque nunca foi um business, nunca foi uma loja que foi aberta para ganhar dinheiro. Foi uma loja que foi aberta para mostrar para as pessoas como se comia bem, a quantidade de variedades que existia, desde de qualquer outra coisa. Então, se ele queria comer caviar, ele trazia uma quantidade de caviar que não dava para ele comer sozinho, ele separava o dele e o resto ele punha na loja para vender. Aí ele pegava esses barões de café e levava lá para comer um negócio, o cara falava, pô, mas eu tenho que trazer alguém aqui para comer, isso aqui é maravilhoso. Porque para mim comer assim agora, eu tenho que pegar um navio e ficar 25 dias nele para ir para a Europa. E aí aquilo foi crescendo de uma certa forma, até aí vem a Primeira Guerra Mundial, você ser italiano passa a ser um problema. Palestra Itália vira Palmeiras, aquela história toda, e aquilo é encerrado. Depois meu avô, olha que louco isso, meu avô, que é o Ruggiero Fasano, nasceu no Brasil, foi o único dos 7 filhos que nasceu no Brasil. Minha bisavó morre, meu bisavô pega essas 7 crianças e manda estudar na Europa, em colégios assim absurdamente poderosos.
Meu avô estuda num colégio chamado Senhor de Moncalieri. Pra você ter uma ideia, cada quarto tinha um piano de cauda e uma biblioteca. E o pacote de saída do colégio era falar 6 línguas fluentemente, tocar dois instrumentos clássicos, e você era oficial do exército italiano. E aí você decidia para que lado você ia. Meu avô sai como oficial do exército da cavalaria. Em 1935 ele luta pela Guerra da Abissínia. Eu tenho em casa com a medalha, um romérito, Guerra da Abissínia, Ruggero Fasano, assinado il ministro B. Mussolini. Aí eu falo pro meu pai, eu falava, né? Pai, tira isso daqui, vai entrar um judeu aqui, vai xingar você até a orelha. Eu falava, não, eu deixo porque teu avô era o cara mais antifascista do mundo. Nessa escola que ele estudou, ele conhece e fica amigo de uma pessoa que futuramente ia virar genro de Mussolini. Aquele genro que ele esquartejou em praça pública, sob aquele Mussolini, tinha um genro que virou antifascista, e ele mandou matar o genro, cortou em pedaços e pendurou em praças os pedaços. Para mostrar para o povo italiano que, mesmo sendo da família, quem fosse antifascista ia sofrer as consequências. Mas em 1937, a Segunda Guerra ainda não tinha estourado, e este cara tinha um poder enorme ainda dentro do governo, porque era casado com a filha de Mussolini. E meu avô lembra que nasceu no Brasil, e com a ajuda desse cara consegue o passaporte brasileiro para sair da Itália. Porque como oficial do exército italiano ele jamais ia conseguir sair da Itália logo na boca de estourar a Segunda Guerra Mundial. Aí vem ele, minha nona, meu pai e meu tio. E aí, como tinha já uma tradição dessa coisa do nome, de comer bem, meu avô também acabou sendo... Meu avô era uma pessoa super gentleman, assim. Eu conheci até os 4, 5 anos de idade, mas dizem então já veio com esse espírito de qualidade. Mas isso também, assim, meu avô, teoricamente, foi criado num colégio interno. Então, essa sofisticação não veio. Essa sofisticação talvez tenha um pouquinho a ver com DNA, né, com alguma coisa do gênero, porque ele não foi criado como um príncipe. Obviamente que... Você vê que interessante, a gente teve a oportunidade aqui de bater um papo com o Wagner, que é o empresário do Neymar. E uma das coisas que ele colocou pra gente aqui, do Kaká, do Robinho, enfim, o desespero que é gerenciar o sucesso em menos de 24 horas, né? O cara faz um gol num jogo importante, a vida do cara muda de cabeça para baixo. Aqui é exatamente o contrário, 1900 e... Quando você falou? Primeiro 1902. É construído, né? Fasano. Essa história, sem querer, não estou, pelo amor de Deus... Mas é o que as pessoas chamam de novos ricos, né? Assim, quando você faz o dinheiro num período de tempo muito curto, de uma certa maneira, você quer mostrar isso, né? Então, aí você vira o tal do novo rico, aqueles cintos LV, né? Aquelas que as pessoas acham lindo de morrer, porque aquilo significa que aquilo custou caro. Então, se custou caro e eu estou usando, é porque eu tenho dinheiro. Ainda mais hoje, na época da... A internet dá essa vitrine para todo mundo, né? Cara, é um negócio espetacular, fácil, né? Porque a faceta desse nosso papo aqui, ela é uma faceta inédita, exclusiva. Quem está assistindo a gente aqui... Horas, né? Exatamente. A gente pergunta para todo mundo uma coisa para a gente finalizar o nosso papo. E cada um responde do seu jeito, porque a gente também acredita e escreve isso no livro, que o sucesso é uma coisa muito personalíssima, né? Por exemplo... No meu momento de vida atual, meu sucesso é eu ter um filho especial, né? E o meu sucesso é ver meu filho falar. Esse é o meu sucesso. O resto é bobagem. Para mim, o meu grande sucesso é ver meu filho acordar de manhã e falar pai. Para mim, eu diria que eu cheguei lá, né? Para outras pessoas, nesse momento, estão perseguindo pagar suas contas. Para o outro, o cara é a promoção. Estava vendo outro dia, um amigo meu da Coca-Cola me mandou que a primeira vice-presidente de marketing é uma mulher. Cada um tem o seu momento, mas cada um tem uma definição muito própria de sucesso, né? E a gente queria ouvir a tua. Hoje, né? É. O momento seu hoje. Não, assim, o que é sucesso para você? As pessoas, do jovem ao cara que tá... Esse adolescente que você falou, ele tem um filho de 18 anos, ele tá assim, né? E agora, o que eu faço? Desse cara pro cara que tá com 30 anos, se estabilizou, que nem te entrevistou agora o André aqui, um rapaz super bem sucedido. Mas assim, o que é o sucesso? Bom, o que eu vou falar aqui vai contra o livro, mas assim, se eu perguntar, você se considera um cara de sucesso? Eu vou dizer não. Por que eu vou dizer não?
Em primeiro lugar, porque eu ainda estou em busca daquilo que eu quero fazer por prazer absoluto. Mas não é acordar de manhã e falar, vou fazer. Isso, de uma certa maneira, eu encontro na comunicação. Quando eu entrei para a televisão, quando você começa a ter algum tipo de poder, quando você fala, é uma coisa que me deu um prazer incrível. Levando isso para o lado positivo da coisa, assim, eu, por exemplo, tenho conversado com várias pessoas, tenho pensado muito no assunto, acho que as coisas estão mudando, e a política hoje é uma coisa que eu não tiro da minha frente. Como eu, há 10 anos atrás, se falasse isso para mim, eu ia falar, cara, um bando de ladrão, vagabundo, que não faz porra nenhuma. Eu acho que as coisas estão mudando. Ainda falta muito para mudar, mas se todo mundo que tem algum determinado poder e que tem essa vontade, eu me revolto com coisas. Eu nunca perdi tanto sono na minha vida com coisas que são relativas a Brasil, que eu escuto, que eu vejo, de juiz que deu isso, que fez aquilo, que eu falo, meu Deus do céu, cara. Como é que pode? Como é que isso vai para frente com as coisas assim? Isso me deixa extremamente mal, me deixa... Mas assim, eu acho que o sucesso é literalmente ligado a você ir dormir de noite com a cabeça tranquila, no sentido de que você fez tudo o que você podia para que aquele dia tenha sido um dia produtivo, já definiu, bacana e com carinho, com amor. Acho que essa coisa também... Outro dia eu vi uma coisa interessante, que a maneira que você mais aprende de todas, sabe qual é? Manda. Ensinando. E quando você ensina alguma coisa que você sabe, você nunca mais esquece aquilo. Quando você aprende alguma coisa, guarda para você e não exercita aquilo, você esquece aquilo. Vamos compartilhar, amigo. Você que está assistindo essa entrevista, cada capítulo você está tendo a oportunidade de passar o QR Code aqui no seu celular, assistir uma entrevista com pessoas diferentes, inusitadas, que tem muito de conteúdo, de abordagem diferente, para que você possa praticar o dia a dia, né, Edgar? Praticar o dia a dia. O livro, você fala, contra o livro. Não é contra o livro, não. Porque o sucesso, a gente fala exatamente isso. As pessoas se veem, as pessoas se imaginam, as pessoas são projetadas, mas cada um constrói o seu caminho, o caminho se faz ao caminhar, né? Não tem outra maneira, o caminho se faz ao caminhar. E o sucesso para cada um é o seu momento, é a sua forma, é de como se interpreta a vida, de como se leva a vida, de como você olha para frente, de como se olha para trás. E tá muito na moda que as pessoas falam, agora é o meu momento de alta performance. As pessoas... Às vezes, no Brasil tem muito isso, as pessoas falam sem saber o que falam, né? O cara fala de merchandising, não sabe o que é, o cara fala de autópsia, que é uma palavra que não existe, e falam também de alta performance o tempo todo isso. Né? Hã? Tem um samba do Zeca Pagodinho, o samba do Approach, você já ouviu? Não. Você já ouviu? Não sou muito de música. Eu também não, mas samba do Approach. Conta aí, canta aí. Eu não sei, assim, é um samba que fala todas essas gírias, ferry boat, hora do rush. Ah, entendi. Só vai falando que 90% dos brasileiros falam e não tem a menor ideia do que quer dizer. Mas ele sabe o que quer dizer. Hora do rush quer dizer trânsito, mas ele não sabe que rush é trânsito em inglês. Ferry boat é a balsa, mas ele não sabe que balsa é ferry boat. Aquilo ali virou, vamos pro ferry boat. A questão da alta performance, que é uma coisa que está muito em moda, você entra nas redes sociais, está todo mundo falando que é especialista disso, especialista daquilo, mesmo não tendo background nenhum para isso, e de alta performance, mas no fundo é o seguinte, o que eu extraí do nosso papo aqui hoje, bem diferente, bem legal, bem informal, é o seguinte, cara, alta performance nada mais é quando a experiência encontra a excelência. Enquanto a experiência não encontra excelência, não tem alta performance, entendeu? Tem algum rendimento, alta performance não. Talvez eu tenha dito isso porque eu estou numa fase hoje de total transição, assim, sabe? De transição de valores, de tudo aquilo que para mim era importante, de uma certa maneira, continua sendo o básico, né? Meus filhos, minha família, minha saúde, isso é básico, mas de uma certa maneira eu fui levado a ser ou a fazer coisas que não tem nada a ver comigo.
Olha, amigão, é o seguinte, o recado aqui é que ser é muito mais importante que ter. Tem um capítulo que só fala sobre isso. Fazano, nota 10, cara. Bom demais ter você aqui. Esse papo aqui vale algumas horas. Só faltou o vinho, a receita, só faltou ele cozinhar pra gente. Isso tá aqui pra cozinhar pra Deixar gente. só um recado, às vezes eu não dou, às vezes não, a maioria das vezes as pessoas reclamam quando eu cozinho nas mídias sociais que eu não dou as receitas. Eu não dou as receitas porque eu não tenho a menor ideia do que eu ponho lá. Ó, desvendando a caixa preta de sucesso é quando ele cozinhar. Se você me der um gravando, saleiro, pelo menos você sai se com a você receita. me der uma colher e um saleiro e me obrigar a botar o sal Não vai funcionar. com a colher, Aquela medidinha? não, se eu tenho que enfiar a mão e eu sinto na ponta dos dedos quanto vai de pimenta, quanto vai. Esse eu é o não segredo, sei quantas gramas, eu não sei. Aí as pessoas, pô, mas como é que eu faço isso? Eu falei, cara, vai no touch, vai no feeling. Aí eu recebo, pô, ficou uma merda, ficou isso. Bom demais. importante. Desvendando a caixa preta do sucesso. Abriu hoje com o Beijo pra Fazano. vocês. Valeu, um abraço. Até mais.